Urgente, urgente, Brasil, uma reviravolta inesperada acabou de sacudir o plenário do STF e dessa vez em favor do povo patriota e cristão de direita. Algo que parece até sobrenatural. No meio daquela corte tomada por injustiças e arbitrariedades, um ministro resolveu enfrentar o manda-chuva careca Alexandre de Moraes, de certa forma, calando a boca do ditador de toga. Foi como se a mão de Deus tivesse descido naquele tribunal e direcionado o ministro Fux para defender a verdade. Porque do nada surge uma voz contrária à ditadura do Xandão, se acendendo uma fagulha de coragem onde só havia silêncio e submissão. Agora não sabemos se essa atitude é resultado das ameaças de Donald Trump, que voltou a ameaçar o Brasil com sanções mais pesadas e até o uso de força militar contra o Brasil, e parece que os ministros sentiram o peso da pressão. Se foi medo ou se foi sensatez, eu não sei. Mas uma coisa é certa, Deus está agindo e o sistema começou a rachar. E o que isso mostra? Que a luta não está perdida. A ditadura da toga, que pensa em ser intocável, agora começa a provar do seu próprio veneno. O Donald Trump está de olho e os Estados Unidos não vão aceitar, de braços cruzados, ver Bolsonaro condenado injustamente e patriotas sendo tratados como terroristas e criminosos por carregarem Bíblia e bandeira. Esse voto inesperado do Fux pode ser o primeiro passo de algo muito maior, um sinal claro de que a arrogância do STF não é infinita e que os poderosos também têm medo de cair. E quando um sistema começa a ceder, nem que seja por dentro, é porque Deus já começou a trabalhar. Agora eu preciso pedir uma coisa muito séria a você. Eu rogo encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo agora mesmo, porque o like é o quebra-bloqueio do YouTube contra conteúdos polêmicos. E o like faz a verdade chegar a mais pessoas. Então, se você que me assiste é fora Lula e fora Moraes, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui todos os dias. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com a sua família e todos os grupos que você participa. E olha, se você está passando aperto financeiro e quer uma saída, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ganhar de 2 a 3 mil reais por mês apenas com o teu celular, trabalhando sem depender desse sistema opressor, porque a luta é espiritual, é política e também é pela tua sobrevivência. Sabemos que Deus está no controle, mas nós precisamos trabalhar e fazer a nossa parte. Quando a gente pensa que está tudo perdido, quando tudo parece fechado, sem saída e sem esperança, eis que surge um clarão inesperado mostrando que Deus, ele continua no controle da história. O Brasil vem sendo esmagado pelo peso da injustiça, pelo peso da ditadura, mas de repente a oração de milhões de patriotas e cristãos de bem e a indignação de um povo que clama por liberdade, esse clamor ele é ouvido, esses gritos são escutados por Deus e começam a ecoar dentro do STF. O ministro Fux, que muitos jamais imaginariam tomar essa posição, solta um voto que não só surpreende, mas desmonta a farsa arquitetada por Alexandre de Moraes. Fux não apenas discordou do careca ditador, mas ele jogou na cara que o STF não é competente para levar adiante esse processo contra Bolsonaro e os seus aliados e exigiu a anulação completa do processo contra Bolsonaro e contra todos que estavam do seu lado. Foi um tapa na arrogância de quem se acha dono do Brasil. Esse posicionamento não pode ser tratado como um detalhe qualquer, é um divisor de águas. O que Fux fez foi quebrar o silêncio da covardia que dominava aquela corte, dizendo claramente: o Supremo não é tribunal para perseguição política. Quando ele afirma a incompetência da casa para julgar Bolsonaro, Fux ele não está falando apenas de tecnicalidade jurídica, ele está mandando um recado direto ao careca ditador. A toga, o Supremo Tribunal Federal, não é soberana. Existe limite até para abusos. Essa fala cai como dinamite no coração de quem pensava estar acima da lei, mostrando que Deus pode levantar até quem não é e quem não esperamos para calar os arrogantes. E nós não podemos deixar passar despercebido o contexto global. A casa está caindo. Enquanto Trump promete endurecer o jogo contra governos que flertam com o crime organizado e com a tirania, a pressão aumenta e chega a cada esquina da política brasileira. O voto do ministro Fux pode até ser interpretado como medo dessa reação internacional, mas para o povo de Deus, o voto favorável do Fux é a resposta clara de que o céu está intervindo. Esse é o tipo de movimento
que reacende a esperança, que mostra que o mal não é invencível e que a oração de um povo, de um justo, tem poder de estremecer até as muralhas do judiciário. Eu vou colocar aqui um trecho da fala do ministro Fux, contrariando totalmente Alexandre de Moraes e dando o seu voto, e depois eu volto aqui a explicar minuciosamente o que ele quis dizer com o voto dele. Vamos assistir. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. O voto de Fux cai como uma bomba dentro do STF, porque desmonta a farsa criada pelo Alexandre de Moraes, escancarando um detalhe que ninguém pode ignorar: a incompetência absoluta da Corte para julgar Bolsonaro e os seus aliados. O que Fux disse em palavras simples é o seguinte: se os denunciados já não ocupam mais cargos, o Supremo não tem legitimidade para continuar com esse processo. E quando há incompetência absoluta, todo julgamento cai por terra, tudo que foi feito perde a validade, cada ato, cada decisão vira pó. E isso é gravíssimo, porque significa que toda essa perseguição encenada contra Bolsonaro e os patriotas foi conduzida em um terreno proibido. O Moraes, que se colocou como dono do jogo, foi exposto publicamente como alguém que rasga o regimento e age fora da lei. Mas Fux não parou por aí. Ele ainda apontou a segunda falha. Mesmo que houvesse alguma razão para o julgamento seguir no STF, quem deveria decidir é o plenário e não a turma. O ponto que Fux deixou claro é que mesmo que se aceitasse a ideia de o STF julgar Bolsonaro, a forma escolhida por Moraes foi totalmente irregular, porque ele decidiu puxar o caso para uma turma, quando na verdade o julgamento deveria ser feito pelo plenário, ou seja, pelo conjunto completo dos ministros. Isso significa que Moraes concentrou em um grupo reduzido de togados uma decisão que, pelo regimento e tradição, deveria passar pelo crivo de toda a corte. Na prática, Moraes esvaziou a legitimidade do julgamento e atropelou as próprias regras internas do Supremo Tribunal, deixando claro que agiu de forma autoritária, ignorando até os limites da instituição que ele diz representar. Essa atitude do Moraes fez uma diferença enorme, porque mostra que Alexandre de Moraes concentrou o poder, ignorou a regra e passou por cima do próprio regimento interno da casa. Se Bolsonaro está sendo julgado como presidente, e claramente está, como disse o Fux, a competência do plenário e não de uma turma. Ou seja, além de não ter direito de puxar o processo para si, Moraes usurpou a função do próprio Supremo como um todo. O Fux esfregou na cara do Moraes que nem dentro da corte a conduta dele encontra respaldo. E isso desmonta o discurso de que há legalidade nesse julgamento, né? Isso mostra que até entre os ministros há quem reconheça a aberração que está acontecendo lá em Brasília. O impacto desse voto é gigantesco. Para a direita, ele é a prova de que Deus age de forma inesperada e que a oração do povo de Deus não é em vão. Para os inimigos do Bolsonaro, é um recado duro. A perseguição não será sustentada sem contestação. E o voto do Fux entrou para a história. Esse momento ficará registrado como um instante em que o ministro
teve coragem de desafiar o careca ditador em plena sessão. O Fux não apenas votou diferente, ele deu nome aos bois, incompetência absoluta. Isso aí não é detalhe técnico, é a confissão de que todo o processo é nulo. Se a maioria do STF tivesse vergonha na cara, seguiria esse voto e encerraria de vez essa aberração. Mas mesmo que não sigam, já está marcado. Moraes foi desmoralizado dentro da própria casa e a farsa ficou registrada diante de milhões de brasileiros. E vale frisar que o voto do Fux foi como uma flecha certeira contra a postura abusiva e ditatorial do careca, do Alexandre de Moraes. Quando o ministro Fux destacou que quem deveria julgar era o plenário e não a turma, Fux escancarou a jogada do careca, uma jogada maligna. O Alexandre de Moraes decidiu levar o caso para um grupo menor de ministros, aumentando as suas chances de controlar o resultado, já que numa sala menor, com menos vozes, é mais fácil impor a narrativa, é mais fácil manter o controle e conduzir o resultado para onde ele quiser. Essa manobra é típica de quem não confia na própria legalidade, sabe que no plenário haveria mais resistência e mais questionamentos, e assim Moraes manipulou o tabuleiro para garantir a condenação já encomendada. O Fux, de forma direta, disse em alto e bom som que esse caminho é irregular e que toda a encenação armada até agora não tem base jurídica. Esse levante do ministro Fux contra o Alexandre de Moraes, de maneira implícita, é devastador, porque isso mostra como Moraes trata o Supremo como se fosse a sua propriedade particular. A regra é clara, ex-presidentes não podem ser julgados de maneira como estão julgando Bolsonaro, como ele foi enquadrado. E mesmo se houvesse margem, o caso deveria ser decidido pelo plenário, com todos os ministros. Moraes atropelou isso tudo, concentrou o poder em suas mãos e distorceu o regimento para perseguir um adversário político e agradar à esquerda. Esse comportamento é a essência da ditadura da toga. Usar a lei apenas quando convém e rasgá-la quando o objetivo é esmagar a oposição. Com esse voto, Fux não apenas levanta uma questão técnica, ele revela o tamanho da farsa, mostra que há fissuras no castelo de papel que Moraes construiu e que nem todos os ministros estão dispostos a compactuar com o autoritarismo dele. No fundo, Fux deixou claro que o processo é nulo de origem, que o julgamento é ilegítimo e que Moraes está brincando de ser dono do Brasil. Foi um recado duro. A toga não é salvo-conduto para pisar na Constituição. É isso, meus amigos. Isso desmoraliza o ditador da toga diante do próprio tribunal, diante de todo o país. O Fux foi firme em algo que desmonta toda a encenação jurídica armada pelo Moraes. Ele pediu a anulação completa do processo contra Bolsonaro e os seus aliados. Para Fux, a questão é simples e inegociável. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para seguir com esse julgamento, já que os denunciados não exercem mais cargos públicos. Isso significa que todas as decisões tomadas até agora, cada despacho, cada audiência, cada ato, são nulos de origem, sem valor legal algum. Se o fundamento é a nulidade total, não sobra pedra sobre pedra. Isso significa que até a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, com aquela tornozeleira eletrônica no pé, perde qualquer validade legal. O que fizeram com o Bolsonaro se transformou em um constrangimento ilegal, um abuso travestido de justiça. E diante disso, a consequência natural seria a libertação imediata do presidente. E quando a nulidade for reconhecida, essa ditadura do Alexandre de Moraes cairá junto, mostrando ao mundo que o careca ditador abusou do poder, abusa do poder e precisa ser responsabilizado. Se a anulação desse julgamento for confirmada, Bolsonaro estará livre dessa sentença maligna e o castelo de areia construído pelo Moraes vai desmoronar diante de todo o Brasil. A verdade é simples, o que nasce ilegal nunca poderá ser chamado de justiça. E o Brasil inteiro precisa cobrar que essa farsa seja jogada no lixo, junto com a ditadura que se instalou em nosso país. E não tem conversa, o ministro Fux deixou claro que a incompetência absoluta da corte torna impossível manter de pé um processo que nasceu viciado. E por isso impõe-se a declaração de nulidade total. Na prática, o ministro disse que Moraes conduziu uma perseguição fora das regras, rasgando o regimento interno, usurpando funções que não lhe cabiam. Esse posicionamento não é apenas uma divergência técnica, é um pedido claro para que o Supremo Tribunal Federal reconheça que todo esse julgamento é uma farsa inconstitucional e seja jogado no lixo da história, aonde deveria estar desde o início. E olha só, pessoal, aonde nós chegamos. Donald Trump se tornou
uma figura pesadelo no colo da esquerda brasileira e dos togados do STF. Essa ameaça de uma resposta militar por parte dos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e contra essa perseguição a Bolsonaro e os patriotas é um reflexo da vergonha internacional que o Brasil virou. Moraes e o Lula colocaram o país no radar internacional como um regime que prende opositores e trata patriotas desarmados como terroristas. Isso não é exagero. Quando um governo começa a ser visto como cúmplice de facções e inimigos da democracia, vira alvo de sanções, pressões e até de ameaças mais duras. O que ontem parecia teoria da conspiração já está estampado em manchetes do mundo inteiro. Donald Trump pode invadir o Brasil. E não pensem que essa tensão é brincadeira. A Embaixada dos Estados Unidos já mandou um recado direto contra o Alexandre de Moraes e figuras de peso do governo Trump falaram em usar toda a força econômica e até militar em nome da liberdade de expressão. Isso é sério. O STF, mais precisamente na pessoa de um único homem, que é o careca Alexandre de Moraes, tem se colocado acima da Constituição, acima do povo, porém, agora descobriu que não está acima da política internacional. O Brasil virou alvo de comentários que nos colocam no mesmo patamar de países ditatoriais. E quem é o culpado? Um tribunal que age como um partido político e um governo que prefere andar de mãos dadas com narcotraficantes da América Latina do que se aliar com democracias sérias. Enquanto isso, Lula aparece colado com Maduro, defendendo a legalização das drogas e comparando líderes de Israel a Hitler, fazendo do Brasil um puxadinho da esquerda latino-americana. Isso expõe o país a um isolamento ainda maior. O que o povo precisa entender é que esse alinhamento ideológico com ditaduras, esse autoritarismo da toga que está pisando nos valores e nos direitos humanos, perseguindo pessoas inocentes, é o que abre espaço para que os Estados Unidos cogitem medidas mais severas. E se Trump decidir apertar ainda mais, seja com sanções ou com algo mais duro, não será por amor a Bolsonaro apenas, mas porque o Brasil se transformou em uma ameaça à América Latina com esse governo incompetente aliado com crime. O recado está dado. Ou o Brasil volta a respeitar a sua própria Constituição, garantindo eleições limpas, liberdade de expressão e tratamento justo aos seus cidadãos, ou vai continuar no alvo dos poderosos lá dos Estados Unidos. O Trump pode até não enviar porta-aviões a Brasília, no Lago Paranoá amanhã, mas o simples fato dessa possibilidade ser discutida já mostra o nível do vexame. O STF e o governo Lula cavaram essa cova com as próprias mãos. E o povo brasileiro, ele precisa decidir. Vamos continuar reféns de uma ditadura de toga ou vamos reagir antes que esse país seja colocado de joelhos diante do mundo inteiro? Eu quero que você deixe nos comentários a tua opinião. Você acredita que esse voto do ministro Fux foi a mão de Deus agindo no meio da podridão e da injustiça? Sim ou não? Eu não tenho dúvida disso, mas eu quero saber a tua opinião. E quanto à posição de Trump, será que os Estados Unidos vão realmente intervir com forças militares ou vão apenas apertar as sanções econômicas contra o Brasil até o Brasil ceder? Comente aqui abaixo, eu preciso da tua opinião, porque a tua interação é fundamental para esse canal, porque esse canal é a voz do povo, é a tua voz, a voz de pessoas que não se curvam diante da tirania. Compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, em grupos e contatos aí do seu celular. Solte e compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais, para que a verdade chegue a todos os cantos do país, tá? E não esqueça, deixe o like, o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda a fortalecer a nossa luta contra essa ditadura judicial que quer calar os conservadores. E se você quer sair da dificuldade financeira e ganhar de 2 a 3 mil reais por mês trabalhando com o teu celular na internet, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, porque a nossa equipe junto do Tom Dimas vai te dar todo o suporte para você mudar de vida e alcançar a sua independência financeira. Muito obrigado por me assistir, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.